Olá, está no ar Porto em Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao nosso Porto de Santos. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o seu comentário, a sua sugestão e os seus tópicos para que possamos debater sempre aqui no programa com os nossos especialistas. Esta semana recebo dois empreendedores e conhecedores do assunto automação e vamos debater e discutir muito em relação a este tema que é de suma importância para o futuro dos portos no Brasil. Meu primeiro convidado é nada mais, nada menos do que o nosso professor Hélio Alite. Hélio, obrigado pela presença aqui conosco. Olá, Maxwell. Eu agradeço muito o seu convite. Um prazer em reencontrar Germane Robson, professora também. E é uma honra estar no seu programa. É sempre um prazer ter pessoas com conhecimento aqui conosco. Meu segundo convidado é nada mais, nada menos do que a nossa comentarista técnica do programa, que hoje vai assuntar muito conosco aqui em relação a este tema chamado automação portuária. Germane, obrigado por estar aqui de novo conosco. Obrigada, Maxwell. É sempre um prazer. Eu acho que assim, o nosso público cada vez mais tem assuntos de extrema importância. Sem sombra de dúvida e honestamente falando, a gente percebe aí o reconhecimento de toda a audiência que a gente tem deste programa, deste espaço que a Universidade, que a TV Santa Cecília abriu para debater este tema tão importante para a nossa região. Meus convidados, eu não posso abrir o programa sem antes tocar num assunto bastante importante. Nós tivemos recentemente fazendo parte de um evento que explora esta questão dos portos no Brasil e também critérios de tecnologia. No meu modo de entender, eu percebi aí um descolamento bastante grande deste evento com a realidade dos portos aqui no Brasil. Estou certo nesta minha afirmação, Hélio? A gente percebe que existe esse descolamento ou a gente está efetivamente, principalmente pelo lado público do processo, no caminho correto e adequado para a gestão dos portos no Brasil, Hélio? Realmente é muito preocupante, Maxwell, até porque nós tivemos uma linha do tempo em que nós reparamos os erros, percebemos o quanto estávamos atrasados com relação ao resto do mundo, tivemos N discussões com relação a adequar as nossas tecnologias, os nossos modelos de gestão, e apesar de todo esse tempo que tivemos, parece que ficamos cada vez mais para trás com relação à lição de casa que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E qual seria essa lição de casa, Hélio? Em primeiro lugar, é a falta de competitividade, a falta de eficiência e a letargia do setor público, que desde a Lei de Modernização dos Portos, em que lhe cabia a adequação da infraestrutura, ao invés de progredir, atrasou. A nossa grande sorte dentro desse cenário fabuloso, que é a logística portuária, é que as empresas privadas que se estabeleceram adequaram padrões de produtividade, de qualidade, de treinamento, operacionais, se prepararam para receber as novas tecnologias, os novos navios, fizeram essa lição de casa, mas infelizmente, naquilo que a gente sempre estamos discutindo com relação a acessos, a interminável discussão da dragagem, isso tudo parece que parou na década de 90. Germane, a gente estava junto também neste evento e eu tive uma percepção, e gosto de explorar muito também esta questão de tecnologia, né? Você é uma pessoa que tem conhecimento em tecnologia e sabe muito o que é necessário e passou aí por inúmeros processos de revolução tecnológica nos portos do Brasil e eu percebi também, esta é a minha visão do todo, a falta de conteúdo para ser explorado num evento desta envergadura. Honestamente falando, a gente percebeu que o debate ainda estava muito focado na questão de monitoramento, de câmeras, enquanto, honestamente falando, a automação portuária já passou por esse processo há muito tempo. Você também entende que o governo federal está despreparado em virtude de tudo aquilo que a gente presenciou nesse evento? Eu acho que está, eu acho que por isso vinga muito as iniciativas público-privadas, que eu acho que assim, o governo não tem talvez o expertise, ele não está na área operando, ele talvez tenha algum conhecimento teórico, ele tem que fazer a gestão dele no sentido de normatizar
Mas eu acho que precisa da iniciativa privada, que é ela que realmente traz, e foi quem trouxe, como ele disse, os terminais vieram, então, entre aspas, muito deles no estado da arte, a gente pode dizer praticamente nesse sentido, em termos de automação, em termos de toda a tecnologia que eles trouxeram de fora, as melhores práticas estão sendo trazidas para cá. Eu acho que o governo, ele é lento, ele não tem preparo, ele não consegue. Eu acho que a gente tem que cada vez mais bater muito em cima da iniciativa público-privada, tá? Eu acho que sem essa solução a gente não consegue modernizar o porto como ele deve ser, né? Não adianta, como diz ele, os terminais, eles estão no estado da arte e o resto à volta, não, com certeza não. Hélio, a gente teve a presença de um gestor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e um dos empresários presente também nesse evento. Estou explorando bastante porque vocês estavam presentes lá e é importante a gente debater isso. E um dos empresários presentes no evento também mencionou um projeto relacionado a essas questões do acesso, um projeto que já havia sido protocolado na NTT há bastante tempo e a própria NTT não tinha conhecimento em relação a esse projeto. Como é que a gente melhora o fluxo da informação? A gente consegue melhorar muito no Brasil, e essa é uma frase utilizada pela Germani, o fluxo da carga, mas o fluxo da informação a gente não consegue, o fluxo dos projetos. Na tua visão, pelo conhecimento que você tem internacional de outros portos, Hélio, como é que a gente consegue melhorar esse fluxo processual de legislação e efetivamente da informação nos portos do Brasil? O excesso de legislação, o arcabouço legal absolutamente defasado e nebuloso, que é a atividade portuária no Brasil, aliado a essa letargia que a Germani Robinson colocou do governo, em discrepância com o que está sendo feito o setor privado, nos leva mais uma vez a defender a tese da total descentralização desse poder, dessa dinâmica de gestão, que não pode mais estar centralizada em Brasília. Eu acho que nunca se falou tanto nesse salto. Porque a gente percebe o descolamento, né? Por estar em Brasília, aparentemente nos transfere a percepção de que eles estão muito distantes da realidade do que está acontecendo nos portos. Eles não vivem a realidade local, não vivem. O tempo deles é uma coisa muito diferente do que ocorre aqui. Eles não têm a noção dessa dinâmica portuária, dessa importância desse hinterland, dessa fabulosa cadeia logística que passa por Santos, mas interliga o nosso país com todos os continentes e com todo o nosso grande interior. E isso não é uma coisa que está na velocidade do navio. Quando a gente vê lá o navio navegando a 15 nós, a gente acha que é uma coisa que é a passos de tartaruga, né? Na realidade, é uma cadência que ela não pode sofrer esse atraso das gestões. E definitivamente a União tem que sair fora. E definitivamente esse é o momento de maturidade política, inclusive, para que a autonomia do nosso porto seja restituída e que aqui a gente possa, de uma maneira mais dinâmica, atender realmente às necessidades desse setor. Caso contrário, a principal atividade econômica da nossa região e uma das mais importantes do Brasil está condenada ao fracasso. Foco no business e não foco na burocracia. Eu acho que isso é o que a gente precisa potencializar nos portos do Brasil. Só para a gente finalizar esse assunto do último evento que nós tivemos recentemente, a gente percebe que inúmeros executivos de terminais conhecem aí portos internacionais e toda a modernidade que existe nesses portos internacionais. Não é diferente com a Germani tem esse conhecimento, não é diferente com o Hélio também possui esse conhecimento, e aí eu me faço um questionamento e gostaria de transferir esse questionamento aos senhores. Toda vez quando a gente tem essa avalanche de tecnologia internacional e o conhecimento por parte dos executivos, a gente transfere isso para o Brasil de uma forma legal, da obrigatoriedade legal. A gente percebe isso com inúmeras legislações que nós fizemos. Mas também, de certa forma, a gente percebe que a tecnologia lá de fora não é transferida para os terminais. Ou seja, a gente ainda faz muita solução caseira e a gente demanda muito tempo na evolução destas soluções. Isto é um paradigma? A gente precisa rever este conceito, Hélio? Precisamos rever. Precisamos rever, até porque é inadmissível no século XXI a gente empacar em coisas que não resolvemos no século passado. Isso significa a sobrevivência dessa atividade. Nunca tão pouco foi feito por trabalhadores e tão pouco foi feito por empreendedores que assumiram essa responsabilidade de manter o Porto de Santos
como um dos principais da América Latina. Aliás, eu já falo esse maior da América Latina com algum constrangimento, porque nós não estamos merecendo as atenções que esse maior da América Latina deveria receber. Eu estou dizendo isso para os trabalhadores, com relação ao a atenção que é dada aos trabalhadores portuários e com relação a que é dada às necessidades do setor, das empresas que estão atuando em toda essa grandiosa cadeia logística. Estamos deixados de lado. Recentemente, foi mais uma vez canetado a isenção do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante para navios que têm como origem e destino os portos do Norte e Nordeste. Meu Deus do céu. Será que o Brasil foi segregado? Houve um separatismo e nós aqui na região sul e sudeste não estamos sabendo? Por que merecemos esse desprezo e essa marginalidade por parte do governo central? Germaine, você participou de inúmeros processos de implementação em virtude de imposição legal. Sim. Com foco em tecnologia. Esse último comentário que eu fiz, qual é a tua visão? Você acha que a gente está no caminho certo? As empresas no Brasil estão preparadas para desenvolver essas tecnologias internacionais que já estão desenvolvidas há mais de 20 anos? Ou seja, honestamente falando, a gente precisa inventar a roda, Germaine? Não, inventar a roda a gente não precisa. Eu acho que se perde muito tempo em tentar inventar a roda. Esse é um processo que poderia ser muito mais célere. A única comentário positivo que eu faço em cima disso é que, quer queira, quer não, pela cultura brasileira, a questão da exigência legal, até acho que ela foi excelente, foi fundamental no sentido de obrigar o empresariado, de fato, a investir e a modernizar, tá? Então, porque o brasileiro ele fica muito acomodado até que alguém cutuque... Mas esse empresariado, sem querer te interromper, esse empresariado não é o mesmo empresariado internacional? Nós não temos hoje investidores internacionais que fazem parte do empresariado dos portos no Brasil? Sim, mas lembra que, de qualquer maneira, a grande maioria que hoje está aí, você ainda tem a participação brasileira nesse processo como um todo, tá? Então, eu venho dessa área, né? Eu sou oriunda, fui diretora de terminal, etc. Então, eu fui oriunda dessa área. O que acontece? O empresariado brasileiro tinha muito menos essa visão de realmente investir, principalmente nessa questão de tecnologia, porque tudo é custo, tá? O estrangeiro que ele já vem, você traz, importa esse know-how junto, tá? E você tem essa implementação, tem essa modernização, o que foi um grande diferencial. A questão da vinda do estrangeiro e a questão da exigência legal, eu acho que foi, de fato, o que alavancou a modernização do porto como hoje a gente vê. Se não fossem essas duas vertentes, eu acho que a gente ainda estava no carrinho de mão. Entendeu? Patinando. Mas eu concordo contigo, não tem o porquê da gente tentar reinventar internamente uma coisa que já existe sacramentada externamente. É perda de tempo, é perda de esforço. Eu acho que a gente tem que concentrar nas soluções tipicamente nacionais, no sentido, eu tenho um problema que é brasileiro. Tudo bem que seja criado por uma legislação aqui no Brasil, que muitos dos problemas que a gente vê são criados muitas vezes pela legislação. Mas a gente tem que se concentrar nas nossas soluções locais em cima de problemas locais. Agora, aquilo que já é uma solução internacional validada, não tem o porquê de eu inventar aqui. Eu acho que o grande segredo é aprender a gastar tempo e não perder tempo. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e eu vou deixar uma pergunta para os meus dois convidados. Ambos conhecem os centros de capacitação, tanto em Antuérpia quanto em Rotterdam. O nosso centro de capacitação aqui da região está preparado da mesma maneira que esses grandes centros internacionais. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios e esta semana eu recebo Germaine Lilian Robson, a nossa comentarista técnica do programa, e o professor Hélio Alite. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o seu comentário, a sua sugestão, para que eu possa conversar e debater também diretamente com você. No último bloco, eu deixei um questionamento para os meus dois convidados. Eu vou começar com você, Hélio. A gente sabe, e você também conhece, os grandes centros de capacitação internacionais. Eu fiz a menção aí em Antuérpia, em Rotterdam, e a gente tem também o nosso CENEP aqui na nossa região. Colocando isso na linha espaço-tempo, tão muito distante, é? A gente tem que fazer uma correção imediata. Eu acho que é a primeira vez que eu falo em televisão em que há uma necessidade premente da gente passar para a área operacional.
O Senep, ele se adequou completamente à realidade da OSHA, à realidade da STC Rotterdam, porém o que nós precisamos agora não é essa excelência de você discorrer os conteúdos teóricos. O que o trabalhador portuário precisa hoje é da prática com equipamentos, porque tanto se fala na multifuncionalidade, mas não podemos continuar a dar cursos de sinalização de carga, de uso do IPI. Isso tudo é absolutamente consolidado dentro do ponto de vista de práticas educacionais. O que nós precisamos aí, e aí é o ineditismo do pedido que eu faço, é de uma área, e nós temos muitas aqui no Porto de Santos, a própria Marinha tem ali, na esquina da Afonso Pena com a Avenida Portuária, uma área abandonada. Nós precisamos de um centro de treinamento aperfeiçoado, além daquele que o OSHA oferece hoje no Porto de Antuérpia, tão comentado OSHA do Porto de Antuérpia, local em que o trabalhador portuário ele vai ter acesso às máquinas, aos equipamentos, às tecnologias que nós estamos trabalhando atualmente no Porto de Santos e principalmente, já que nós perdemos um pouquinho a velocidade, a gente pensar no futuro e, por que não, nós implementarmos aquilo que vem pela frente. Maxwell, Germani, dinheiro não falta. Falta capacidade de realização, falta aquela coragem de colocar isso em funcionamento. Eu estou pedindo aqui, nesse programa, que seja pensado, e se a gente tiver juízo, nos próximos 6 meses, nós temos um CT operacional, porque as salas de aula estão preparadas, nós precisamos das práticas operacionais. É isso que os terminais precisam, é isso que os trabalhadores portuários, que têm consciência da automação que tem pela frente, não pense não, eles estão absolutamente cientes da automação do Antuérpia Gateway, dos RTGs robotizados, da robotização que tem nas pranchas AGVs que já estão em mais de 50 portos. Eles têm absolutamente noção de que naquele espaço do costado e do pátio, as pessoas desapareceram. Simplesmente eles pedem a possibilidade de se adequarem aos novos tempos. E não vamos fazer isso apenas com conteúdos teóricos. Eu fico um pouco preocupado com um tipo de menção, eu até gostaria de explorar isto, Hélio, onde as pessoas desapareceram. Eu quero crer que, na verdade, as pessoas não desaparecem, elas são transferidas para um trabalho mais nobre. Os portos hoje estão com este viés de implementação e efetivamente de operação. Estou certo na minha afirmação? Absolutamente certo. Aliás, é uma equação que toda vez que eu venho de lá, me perturba a ponto de perder o sono. Porque nós pensamos nesse cenário de Brasil do futuro. Afinal de contas, a economia dessa terra depende da força dos seus trabalhadores. Se essa equação não for resolvida, nós vamos criar o quê? Mediante essa avalanche, que como você bem disse no primeiro bloco, e a Germani também, são de empresas de capital externo, que têm os seus terminais nos portos do mundo. Está aqui a Maersk, está aqui a MSC, está aqui a Dubai Ports, que tem as suas matrizes funcionando já sob essa realidade. E antigamente eu ficava tranquilo, porque achava assim, essa tecnologia, por incrível que pareça, eu pensava assim, vai demorar para chegar, que vai dar tempo da gente respirar. E agora não. Agora não. É um efeito Uber. Deixa eu só fazer um comentário. É assim, como eu mesma já prestei serviço aí para terminais que já trouxeram essa tecnologia, inclusive fazer vários comentários dentro da pergunta. Questão de capacitação, vamos por partes. Questão de capacitação, hoje esses terminais, grandes terminais que você falou, eles já implementaram internamente, trouxeram simuladores, estão treinando o pessoal, estão fazendo, já tem toda essa infraestrutura preparada, tá? E aí eu vou fazer uma analogia com Cozipa. Há anos atrás, eu também prestei consultoria para a Cozipa, e a Cozipa tinha um modelo de treinamento muito interessante, que era o seguinte: como ela não tinha pessoal formado no mercado, o que ela fazia? Ela dava treinamento para o mercado, não necessariamente para absorver 100% daquele treinamento com o pessoal dela. Ela treinava pessoal do mercado e colocava pessoal no mercado e absorvia os melhores. E ia treinando, ia colocando no mercado, ia colocando no mercado. Eu acho que esse modelo, no meu ponto de vista, quando eu me deparei com essa solução, achei fantástica. Então, assim, uma das coisas que a gente poderia também fazer é por que não fazer isso junto com a iniciativa privada? Eles estão com a infraestrutura toda. É fantástico você ver os simuladores e o pessoal sendo treinado. O pessoal todo é treinado em cima das máquinas virtuais, tá? Então, acho que a gente tem essa infraestrutura já e poderia, eventualmente, ser transformado nisso numa parceria.
Eu acho que esse é o caminho. O presidente da Codesp teve recentemente gravando conosco, eu fui convidado pela direção da Santa Cecília TV a fazer um especial chamado Rumos e Desafios, focado na área portuária, e esse especial vai ao ar dentro de alguns dias, e esse especial foi gravado com o presidente da Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo. E o Alex Oliva fez uma menção de assinatura de um convênio com o Porto de Antuérpia, trazendo aí a capacitação e os polos educacionais para o Porto de Santos também. Hélio, essa questão de convênios nós já experimentamos no passado. Eu quero crer, e esta é a minha visão, gostaria de compartilhar com vocês e saber a opinião de ambos. Eu acho que nós temos que atrair os grandes players, porque toda vez quando você tem aí a questão do convênio, você tem que fazer o investimento para trazer os equipamentos e aí a gente impacta na questão do custeio. Depois que você investe, você traz o equipamento e aí a gente depende da máquina para dar manutenção a esta questão do custeio. E aí a gente já sabe o resultado disso, paralisação de novo e o resultado efetivo de tudo que a gente já conhece nos dias atuais. Eu acho que a gente tem que atrair os grandes players para fazer parte deste grande centro de capacitação e estes grandes players explorarem esse centro de capacitação através do seu brand, da sua marca e, consequentemente, se responsabilizar também pela continuidade. E aí a gente está falando em perenidade de todo esse processo. Tá certa a minha análise? Absolutamente certo. Você disse absolutamente tudo. É exatamente isso que a gente precisa. Até porque a necessidade de treinamento ela é diária. Eu tenho contato direto com trabalhadores portuários avulsos, aos vinculados, e escuto reclamação de ambos. O empregador reclama de que precisa ser feito mais. O trabalhador, ele está chamando o desafio, ele sabe que o mundo mudou, ele sabe que ele precisa incorporar conhecimentos, novos ingredientes que não são aqueles que ele recebeu até hoje, e o momento é para isso. Eu acredito que nós temos uma maturidade agora empresarial no sentido de fazer isso. Aliás, eu queria destacar que o presidente Alex Oliva, ele me surpreendeu muito. Eu acho que desde a época de Sérgio da Costa Mate, eu não via um presidente de uma autoridade portuária tão dinâmico, até porque ele é educador, ele já atuou lá, ele lecionou em Roterdã, ele é convidado continuadamente a fazer palestras, está lá agora no norte europeu, está em Antuérpia, e ele sabe dessa realidade. Eu acredito que essa união com esses players que você falou é tão importante quanto o convênio com a Antuérpia, que aliás é um convênio com a APEC, que do ponto de vista de inteligência gerencial é muito bom, mas a APEC ela não responde pela parte do treinamento com as tecnologias. Girmay, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa e aí eu vou fazer um breve resumo disso tudo que nós falamos em relação à tecnologia, automação, o preparo desta mão de obra que nós temos hoje nos portos do Brasil. E aí eu quero te questionar. Nós estamos preparados para essa enxurrada de movimentação que vai chegar nos portos do Brasil para os próximos 5 anos no quesito mão de obra, infraestrutura, sistemas e aí o último, que eu acho que é um dos mais importantes, processos? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que, como ele mesmo disse, a gente já caminhou rapidamente nessa questão de automação. Os grandes terminais trouxeram. O que a gente achou que ia trazer muito impacto, que a gente não conseguiria absorver, foi muito bem absorvido, o que significa que o brasileiro tem uma grande capacidade de adaptação, tá? E eu acho que, como ele diz, a própria mão de obra, ela está carente e ela está buscando essa qualificação, está buscando conhecer esse novo mundo, entre aspas, para estar preparada justamente para essa enxurrada que você está falando. E, Hélio, eu costumo acompanhar mídias sociais, principalmente dessas questões relacionadas ao porto, e você é uma pessoa que faz utilização muito das mídias sociais. E, em certo momento, eu vi alguns comentários seus e eu gostaria de te fazer esse questionamento. Será que a gente está deixando de ter a síndrome do cachorro vira-lata, Hélio? Sim. A coisa mais importante de você ter a noção de que você deixou muita coisa para trás é o fato de que você apagar tudo isso, que não adianta recompor, é perda de tempo. Você mesmo falou que é a gente voltar para o passado, não adianta nada, mas a gente aprender a ter uma visão de futuro, a gente aprender a voltar a ser aquele povo visionário. O navio que atraca aqui é exatamente o mesmo navio que atraca em Rotterdam, que atraca em Antuérpia, que atraca em Hamburgo, em Los Angeles, é exatamente o mesmo.
nós temos uma capacidade enorme, até por estar no nosso DNA, nós temos uma capacidade enorme de absorver aquilo que deixamos de aprender, entendermos o que deixamos de aprender e sabermos exatamente, traçarmos o rumo nessa bússola para nos adequarmos e respondermos aquilo que viemos preparados para fazer pelo nosso país. É esse o nosso futuro. Se você pudesse hoje, Hélio, né, a gente sabe que você também foi candidato no último pleito que nós tivemos, se você tivesse de alguma maneira sido eleito, qual seria a primeira coisa que você faria no Porto de Santos? Montar uma bela equipe de trabalho para mostrar o que é uma gestão de Estado e, principalmente, uma visão para uma cidade portuária, uma cidade mundial, que é isso que nos falta. É inacreditável o distanciamento em que existe entre porto e cidade aqui. Não se respira porto e não se respira cidade. Um parece carregar o outro nas costas. Somos uma cidade mundial, tal qual como Barcelona, tal qual como Rotterdam, tal qual como Los Angeles, tal qual como Miami. E por incrível que pareça, não absorvemos toda essa magnitude, toda essa importância, toda essa luz que uma cidade mundial precisa. Santos parece que ainda tem esse pouquinho dessa síndrome daí do rabo do cachorro que nos perturba muito. Se depender de mim, eu sempre estarei à disposição para trabalhar para tornar Santos uma cidade mundial. Mas isso não é feito por um prefeito. Isso é feito por uma equipe competente de profissionais absolutamente sintonizados com a realidade mundial. É isso que uma cidade mundial precisa. Temos que estar antenado nas causas globais. Eu acho que isso é fundamental. A gente está chegando ao final do nosso programa. Germaine, já é de casa, sempre menciono isso, mas não vou me privar de fazer o questionamento que eu sempre faço ao fim dos nossos programas e vou fazer para o nosso professor. Professor Hélio, quem é Hélio Alite? Hélio Alite é um professor absolutamente apaixonado pela área do comércio exterior, pelos portos do mundo, a começar pelo Porto de Santos. Isso, de certa maneira, eu acabei de falar em DNA, está no meu DNA. Isso é por conta de pais, meu pai, meus avós, meus bisavós, que trabalharam nesse porto. Eu não podia continuar a minha existência se eu não continuasse esse legado. E tudo que eu fiz na área educacional, muitas pessoas me questionam porque você foi estudar fora, toda hora você fala no Porto A, no Porto B. Nada disso tem sentido se não fosse para aplicar tudo que eu aprendi nesses 35 anos como professor e trabalhador na área portuária, aplicar na nossa cidade. Essa é a minha missão. E eu acho que, sem sombra de dúvida, o poder de comparação é o que impulsiona a evolução. Germaine, obrigado pela tua presença aqui. Sempre um prazer te ter, trazendo conhecimento, principalmente para os nossos telespectadores. Prazer, Marcos, eu estou sempre à disposição. Professor, o senhor tem um desafio grande na mão. Sim. O senhor sabe disso, o senhor capacita muitas pessoas na nossa região. E parabéns pelo trabalho que você sempre desenvolve. Agradeço, eu me senti enormemente honrado de estar no programa, acompanhado da Germaine Robson, que é uma pessoa que admiro há muito tempo. E você, eu não vou nem dizer o quanto que você é importante. Você é um jovem dinâmico, absolutamente muito preparado para estar à frente desses novos tempos. Continue. Seu programa é de alta credibilidade e não tem ideia da alegria que foi para mim estar com vocês hoje. O crédito não é só meu, o crédito é nosso, Hélio, da direção, de todos os convidados, porque era o espaço que faltava aqui. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, o conhecimento era um bem privado associado ao verbo saber. Agora é um bem público ligado ao verbo fazer. Faça. Esta é a grande diferença. Forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.